O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres, que haviam sido curados de maus espíritos e doenças. Maria Madalena, da qual tinha saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, hoje celebramos a memória de 2 santos que têm pelo menos 3 coisas em comuns. Ambos são mais ou menos contemporâneos. Viveram por volta do ano 250, ou o ápice do ministério deles se deram na metade do século III. Ambos foram mártires, por isso nos revestimos do vermelho, lembrando-nos desta profunda caridade que fez com que eles derramassem o próprio sangue por causa de Cristo. E ambos foram bispos. Cipriano, bispo de Cartago, na África, e Cornélio, bispo de Roma, portanto, Papa. Ambos também foram profundamente zelosos no cuidado com o que nós chamamos de lapse. O que são os lapse? Os lapse são os cristãos, como nós, que caíram, que pecaram e que foram, por este motivo, rompidos com a comunhão com Cristo. Entendam, meus irmãos e irmãs, não dá para ser cristão e conviver com o pecado. Ou nós amamos o Cristo e estamos dispostos a segui-lo até as suas últimas consequências, ou nós estamos numa falta de comunhão com Ele. E isso se caracteriza o pecado. Mais do que uma ofensa moral, o pecado é uma ruptura com a graça de Deus. E justamente por isso, o pecado nos priva da comunhão uns com os outros enquanto igreja. Na igreja primitiva, até o século IV, não ainda se tinha o costume da confissão auricular, o que nós temos hoje, né? Você chegar diante do sacerdote, pedir perdão dos seus pecados. A confissão era uma confissão pública. Quando um membro da comunidade cristã na igreja primitiva pecava, independente de qual fosse o pecado, ele juntava-se durante a assembleia litúrgica, justamente no momento do ato penitencial, e pedia perdão em voz alta, publicamente, das faltas cometidas. E aí, mediante o pecado, a comunidade tinha o critério de absolvê-los ou não. Por isso eram chamados de lapses, os que caíram, os que falharam. E justamente como a igreja é santa e pecadora, desde o início, comunidade, aqui está a comunidade Canção Nova, pode até desmentir se o padre está falando mentira, viver em comunidade é um desafio. Porque entra não simplesmente a questão da graça, mas entra as querelas, as idiosincrasias humanas. E às vezes, aonde precisava se exercer a misericórdia, se exercia a punição. Às vezes os pecadores que caíam nas suas faltas não encontravam tanta benevolência na parte da comunidade, porque a comunidade não gostava da cor do cabelo, sei lá, o que acontecia. E por isso eram excomungados, ou seja, estavam fora da comunhão
com a igreja. Por que o padre está dando quase que esta aula de patrística? Para lembrar a misericórdia desses dois grandes pastores de alma, Cornélio e Cipriano. Cipriano foi o primeiro, enquanto bispo, a tomar para si as rédeas da absolvição. Ele foi extremamente compassivo com aqueles que caíam em pecado. E os readmitiam à comunhão da igreja, ainda que isso contrariasse alguns membros de sua igreja de Cartago. Postura que foi levada a cabo por Cornélio, bispo de Roma, e uma vez sendo bispo de Roma, postura adotada por toda a igreja universal. Homens compassivos, não porque eram laxos, relaxados, não, mas porque entende muito bem, meus irmãos e irmãs, de qual barro nós somos feitos. E que muitas vezes o pecado não é simplesmente uma má vontade da nossa parte de seguir o Cristo. O próprio apóstolo Paulo experimentou isso na sua própria carne, ao dizer: sei o bem que devo fazer, mas faço o mal que não quero. Por isso, a igreja entende muito bem a consequência e a gravidade do pecado. Seja o pecadinho, seja o pecadão, né? Seja aquele pecado mais banal que cometemos no dia a dia, como, por exemplo, uma preguiça ao levantar da cama, ou comer mais do que deve, ou até pecados graves, como o homicídio, o aborto. A igreja sabe muito bem que isso é uma ruptura radical com o Senhor, mas entende também que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por isso, nós não temos o direito de julgar a ninguém por causa dos seus pecados, porque primeiro nós somos pecadores. E se os nossos irmãos e irmãs buscam a igreja porque querem reconciliar-se com Deus, se buscam os sacramentos da igreja, é porque estão dispostos a superar seus limites. E eis para nós um desafio, porque cada vez que aproximamos-nos deste altar, o nosso coração precisa ser sincero e precisa se reavaliar e perguntar: eu estou disposto de fato a seguir o Cristo, como esta gente toda do Evangelho, os apóstolos e todas as mulheres que estavam acompanhando Jesus onde Jesus fosse? Porque seguir Jesus, meus irmãos e irmãs, primeiro exige de nós uma consciência de que somos nós que precisamos mudar. Todo santo dia nós precisamos melhorar uma coisinha dentro de nós. Em segundo lugar, exige de nós uma fé profunda nele, que faz ver a história, apesar de todos os desafios, e que faz ver a nossa própria história à luz da sua ressurreição. É profunda esta palavra que o apóstolo Paulo nos dirige hoje, porque ela, vamos dizer assim, nos baliza e também nos sacode. Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. E veja o que o apóstolo Paulo diz: se é para esta vida que pusemos a nossa esperança em Cristo, nós somos, de todos os homens, os mais dignos de dó. Meus irmãos e irmãs, esta realidade que tocou a igreja na sua origem, toca-nos hoje. Há uma tendência hoje entre nós a achar que a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo é algo simbólico. Que ninguém nunca viu um defunto ressuscitar, então ressurreição não existe, porque o critério sou eu, né? Se eu nunca vi, se eu nunca provei, se eu nunca pus o dedo na ferida, então não existe. E vejam, o quanto nós perdemos a firme esperança que sustenta todo o resto, inclusive a misericórdia. Porque se nós podemos nos reconciliar quando caímos com Deus, é porque Cristo ressuscitou. E Ele está diante do Pai como nosso intercessor. A ressurreição hoje escandaliza. E interessante,
Nós, como padres, vez ou outra, experimentamos algumas coisas, a gente não pode rir por causa do contexto, mas dá vontade de rir, tem hora. Por exemplo, quando nós vamos às exéquias de algumas pessoas, e aí falamos, e tudo aquilo que a nossa fé nos traz de consolo, as pessoas acreditam, acolhem, se sentem confortadas, mas a gente percebe hoje uma crescente reação quando nós tocamos no assunto da ressurreição e quando nós falamos assim: não há mais por que temer a morte, porque Cristo ressuscitou, a morte foi vencida. Aí alguns ali no velório olham para o defunto assim: ressurreição? Como assim? E quando não muito, nós perguntamos para os cristãos católicos e perguntamos: você sabe que esta vida é só uma passagem? E que um dia nós ressuscitaremos com Cristo? Que esse corpo mortal vai ressuscitar? As pessoas travam. Olham para a gente assim com a cara sabe, tela azul de computador? Que está ali processando e não vai para frente nem para trás. Olha assim, sim, é isso. Porque se isso não for verdade, meus irmãos e irmãs, vou ser muito franco com vocês. Vamos embora. A porta está aberta, está escancarada. Pode ir. Porque se Cristo não ressuscitou, aqui entra para nós um paradoxo. A começar dos apóstolos. Por que aqueles homens iam morrer? Iam dar o próprio sangue por uma mentira? O que eles ganharam com isso? Nada. Nem dinheiro. Porque tem muita gente que acha que igreja é para ganhar dinheiro. Aliás, e tem muitos fazendo da igreja uma oportunidade de comércio. Fecho o meu parênteses e continuamos a homilia, né? O que os apóstolos ganharam pregando a ressurreição dos mortos? Perseguição, difamação, calúnia, prisão, morte. Quem morre por uma mentira, meus irmãos? A gente mente para viver. Quantas pessoas estão realmente tendo que inventar desculpas para sobreviver? Vejamos, por exemplo, um exemplo agora, lá na Nicarágua. Se não for uma firme convicção de que Cristo ressuscitou, a gente nega a fé. Para quê? Para que enfrentar um fuzil na cabeça? O pescoço a prêmio por causa de Cristo. Nós é que aqui no Brasil, graças a Deus, não experimentamos uma dura perseguição a este ponto, porque senão a peneira ia passar de fato. Cremos de fato no que é o fundamento, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E é justamente porque não cremos na ressurreição, porque não somos misericordiosos. Nós nos colocamos no lugar do justo juiz. E aí apontamos o dedo para os outros, falando: fulano pode comungar, outro não pode. Ele tem direito de entrar na igreja, esse não tem. Esse pode assumir a pastoral, aquele não pode. Vejam, continuamos com o mesmo erro da igreja primitiva. Porque, no fundo, nós dizemos que acreditamos na ressurreição da carne. Dizemos que acreditamos que Ele venceu o pecado, mas nós não somos, de fato, testemunhas do ressuscitado. Seguir Jesus para onde quer que Ele vá, exige de nós uma firme convicção de que Ele está vivo e continua nos chamando para segui-lo. Mas segui-lo como Ele viveu, na misericórdia e na compaixão. Que o exemplo de São Cornélio e de São Cipriano traga diante dos nossos olhos o fundamento da nossa fé, para que estejamos dispostos a viver e morrer por aquele que de fato esteve disposto a viver, morrer e ressuscitar por mim e por você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.